Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à quarta parte de Teste com lâmpada em série. Como funciona, como utilizar. Estamos interessados em compreender o funcionamento do teste com lâmpada em série e aprender como fazer no nosso próprio modelo. Cuidado, atenção! Neste vídeo, apresentamos algumas medidas realizadas na tensão da rede elétrica. Esta é uma atividade que oferece risco à vida e requer qualificação e habilitação específicas. Não realize atividades para as quais você não está habilitado ou qualificado. Não manuseie equipamentos ligados à rede elétrica sem as devidas medidas de proteção cabíveis, atendimento às normas de segurança e os EPI corretos utilizados. Você é o principal responsável pela tua própria integridade física. Cuidado! Veremos então os seguintes assuntos neste vídeo. Primeiro, lâmpadas em série. Por que usar? Aumentando a corrente. Lâmpadas em série, medidas e algumas considerações sobre os assuntos abordados. Vamos começar com lâmpadas em série. Por que usar? Primeiro exemplo. Suponha que você deparou-se com equipamento que pode apresentar defeito, mais especificamente um curto-circuito. Se você ligar esse equipamento diretamente na tomada, está arriscado a sobrecarregar a rede e causar uma interrupção pelo acionamento dos disjuntores de proteção do quadro de alimentação, ou mesmo risco de incêndio. Você não quer ser o responsável pelo desligamento de todo o laboratório, oficina, escritório, residência, quer? Então você se lembra do velho truque de colocar uma lâmpada em série com a alimentação do equipamento suspeito. Aí está o circuito, tensão de T da rede, a lâmpada LU em série e o dispositivo modelado como um resistor. É o dispositivo sob teste, a lâmpada limitadora de corrente ou lâmpada de teste série. Ao colocar uma lâmpada em série com aparelho suspeito, a corrente vai ser limitada à corrente de operação da lâmpada. Grande ideia! A pergunta é, que lâmpada você escolheria? Uma pequena de 15 watts ou uma maior de 300 watts? Inicialmente você pensa, não importa, o que quer que aconteça, o máximo de corrente no circuito é a corrente de operação da lâmpada. Se eu escolher uma lâmpada de 300 watts, a corrente máxima é de 2,36 amperes em 127 volts ou, vá lá, 1,36 amperes e 220 volts. Pois é, sem problema, né? Não é bem assim. E se o equipamento que você está testando estiver realmente danificado, mas ainda é possível de reparar com pouco tempo e baixo custo, mas a corrente máxima nele deve ser de 150 mA. Ao ser percorridos pelos 2,36 amperes ou 1,36 amperes da lâmpada de 300 watts, a vaca irá definitivamente e com alto custo para o brejo. Não é uma boa sugestão. Que tal colocar uma lâmpada com a corrente bem baixa, digamos uma lâmpada de 15 watts, o que vai limitar a corrente a saudáveis 118 mA e 127 volts ou apenas 68 mA e 220 volts. Que tal? Você colocou uma lâmpada em série de 15 watts, atendeu a recomendação e não percebeu qualquer brilho na lâmpada. A lâmpada está apagada. Em seguida, você mede a corrente e vê que a corrente é zero. Meu amigo, o circuito sob teste está em aberto. Descarregue quaisquer capacitores de alta tensão da fonte, em seguida teste o fusível. Fusível está aberto? Fusíveis não abrem do nada com frequência. Se você encontrar um jabuti em cima de uma árvore, alguém colocou o jabuti lá, ou houve uma enchente muito forte. Se o fusível abriu, tem alguma causa. Digamos que você seguiu o bom senso, colocou a lâmpada de 15 watts, ou menor. Existem umas lâmpadas pequenininhas até de 7 watts, de enfeite de Natal. Observe o brilho da lâmpada no circuito série. O brilho parece aquele que ocorre quando a lâmpada é ligada diretamente na tomada. Meça a corrente do circuito série. Se for 15 watts, a corrente está muito perto de 118 mA em 127 volts ou 68 mA e 220 volts? Pois é, se a resposta for sim, você tem à sua frente um equipamento com curto-circuito de entrada. Cuidado! Coloque um fusível novo e faça o teste com a lâmpada de 15 watts. Acendeu com 118 mA e 127 volts ou 68 mA e 220 volts corrente alternada? O equipamento está em curto. Quantas vezes você ligá-lo sem a lâmpada, o fusível vai abrir. Verifique e repare o defeito. Refaça os testes com a lâmpada de 15 watts inicialmente, só para garantir, e em seguida com um conjunto de lâmpadas que permita a operação do equipamento. Vale a recomendação inicial. Cuidado
Cuidado com os circuitos energizados na rede elétrica. Só opere com segurança e se você for devidamente qualificado e habilitado. Não arrisque a sua vida. Fica a dica, não sabe o que está acontecendo? Coloque a lâmpada com a menor potência que você tiver na sua bancada, você conseguir comprar. Eu recomendo de 15 watts para baixo. Observa o brilho e meça a corrente. Máximo brilho e máxima corrente é curto. Temos aí o circuito com a lâmpada de 15 watts. Você ligou a sua lâmpada de 15 watts, ligou na tomada com equipamento em série e você agora tem a corrente limitada a 110 mA, 127 volts corrente alternada ou 68 mA, 220. Mas a questão é, será que não é curto? Você percebeu que não é curto. Mas será que dá para funcionar com essa corrente, o seu equipamento? Você tem que conhecer o seu equipamento. E se ele precisa de uma corrente maior? Bom, se o seu dispositivo sob teste não está em curto, mas ele precisa de uma corrente maior para funcionar, você separa com outra situação. O equipamento requer uma corrente mais elevada, talvez até de alguns amperes para funcionar. Mesmo assim, seguro morreu de velho. Limite a corrente. Se utilizar lâmpada de 15 watts, como nós comentamos, ele não vai funcionar, porque a corrente é muito baixa. Por outro lado, você acabou de fazer o teste com a lâmpada de 15 watts e constatou que não tem curto-circuito. Então, o procedimento sempre é esse. Começa com a lâmpada de potência muito baixa. E agora, como é que você faz para funcionar o equipamento? Você tem que ter mais corrente no circuito, maior potência na lâmpada de teste. Mas não é fácil nem barato achar lâmpadas de alta potência, superiores a 100 watts. Hoje em dia, incandescente, você não vai encontrar, não se fabrica. 100 watts, provavelmente, só vai encontrar halógena. A solução? Coloque lâmpadas de teste em paralelo. 3 lâmpadas de 100 watts em paralelo oferece uma potência total de 300 watts e a resistência final é 1/3 da resistência de cada uma delas. Vejamos uma seguinte linha de procedimento. A lâmpada de teste acende com brilho máximo e a corrente medida pelo amperímetro é a corrente nominal de operação dessa lâmpada de curto. Está em curto. Provavelmente está em curto, porque não tem nada limitando a corrente, só a lâmpada. A lâmpada de curto, baixa potência, permanece apagada e a corrente é zero pelo amperímetro, se medir é zero. É muito provavelmente circuito aberto. Começa pelo fusível. A lâmpada acende de baixa potência. O brilho não é o máximo, a corrente medida pelo amperímetro é menor do que a corrente nominal de operação, mas o dispositivo não entra em operação. Provavelmente o dispositivo não está em curto, porém não tem corrente suficiente para operar. Requer que coloquemos mais lâmpadas em paralelo com LC. LC é a nossa lâmpada de curto de baixa potência. Permaneça sempre monitorando a corrente no circuito. Quer instalar um disjuntor sério no circuito? Tudo bem, recomendo. Segurança nunca é demais. Cuidado apenas com a corrente máxima do disjuntor. Deve ser adequada à instalação elétrica, onde você está fazendo teste, e os equipamentos utilizados. Não exagere. Um valor, para começar, 10 amperes, um valor bem razoável na maioria das vezes. Mas e quando nós temos que aumentar a corrente? O que fazer? Aí está um circuito, um diagrama de teste com lâmpadas série paralelo. Vamos começar da direita para a esquerda. Está vendo a fonte UDT? É a fonte na sua localidade, ou 127 ou 220 volts. Temos aí o dispositivo sob teste, nossa tomadinha de 3 pinos. Se você é afortunado em ter terra, liga o seu terra. Esse dispositivo sob teste é modelado como um resistor. Sim, sabemos que muitas vezes não vai ser, mas ele é modelado como um resistor inicialmente. O que mais que nós temos? Como segurança, você pode colocar um disjuntor. Temos também o amperímetro, medindo a corrente. Você encontra hoje pela internet, relativamente baixo custo, dispositivos que são voltímetros e amperímetros. É interessante utilizar se você for fazer uma giga de teste dessa para a sua oficina. Temos também o voltímetro. Então você pode comprar um integrado, voltímetro e amperímetro. Temos agora as chaves, os interruptores das lâmpadas de maior potência. A lâmpada amarela pequena, mais à direita, é a lâmpada de curto. Observe que quando as chaves estão abertas, ela está permanentemente ligada ao circuito sob teste, ao dispositivo sob teste. Repara, fonte UDT, passa pelo disjuntor, passa pelo amperímetro, passa pela lâmpada e passa de novo para a fonte. Então aí está o circuito fechado. Ligou o seu instrumento na tomada, ligou o dispositivo na sua giga de teste, a lâmpada acende ou não acende, acende fraco, não acende nada. Então ela está sempre disponível e limitando a corrente. Se você já testou e verificou que não tem curto, você passa para a segunda fase. Bom, vamos ver se a gente consegue funcionar. Eu já fiz o conserto do equipamento, vamos agora botar para funcionar, mas sempre tomando conta. Aí agora você tem 3 lâmpadas de maior potência, por isso coloquei as lâmpadas maiores, para você ir adicionando potência e aumentando a corrente no circuito.
Eu redesenhei o circuito e eu tirei o voltímetro, tirei algumas coisas para ficar mais fácil de mostrar, né? Coloquei, a lâmpada agora está em pé, é a mesma coisa, elas estão paralelo, todas L1, L2 e 3 estão paralelo, em paralelo com LC. LC permanentemente ligado ao circuito para limitar a corrente de curto. Vamos agora analisar como é que funciona. Quando você liga o seu dispositivo sob teste, ligou lá na tomada, eu digitei, ligou o dispositivo sob teste na sua tomadinha, o que aconteceu? A lâmpada acendeu. Acendeu com o máximo de brilho, a corrente é máxima, é curto. Acendeu com brilho mais fraco, a corrente é menor, tem alguma limitação. Mas o equipamento não funcionou, preciso de mais corrente no equipamento. Vamos ver agora o que nós podemos fazer. Essa, então, é a corrente que passa pelo circuito. Que corrente é essa? Como é que você vai calcular isso? É impossível, você tem que medir, porque você não sabe qual é a resistência do dispositivo sob teste para 60 Hz, né? O que ele vai ter de impedância resistiva aí. Você não sabe a temperatura que vai estar o filamento da lâmpada LC. Então, como é que você vai calcular a resistência de LC? Você não tem como. Você tem que medir. Por isso é tão importante você ter o amperímetro nessa giga de teste. Mas não funcionou o equipamento ainda. Você sabe a tensão da sua área de trabalho, 67, 220. Você sabe a lâmpada, estamos considerando 15 watts, potência baixa. E L1, L2, L3 são lâmpadas de 100 watts. Pode usar mais? Pode, cuidado. A corrente no circuito é limitada apenas inicialmente pela lâmpada de baixa potência LC, que é a lâmpada de curto. Então, está tudo desligado. CH1, CH2, CH3 estão abertas, as chaves estão abertas, não passa a corrente. A única corrente que circula é pelo amperímetro, pelo LC, que é a lâmpada de curto, pelo dispositivo sob teste. Mas agora você decide que quer mais corrente. Agora você ligou CH1. Observe que CH1 está ligada. Eu tenho corrente em C e corrente em I1. Quanto é que vale C? Quanto é que vale 1? Impossível de calcular, porque a gente não sabe. A resistência depende da corrente. A corrente depende da resistência. Como você vai calcular isso? Não tem como. Então o que você tem que fazer? Monitorar o seu amperímetro. E você fica sabendo pelo amperímetro que a corrente no circuito é dada por IC mais I1. Você deu mais corrente para o seu dispositivo sob teste. Você já testou e sabe que não tem nada em curto. Mas ainda assim não funcionou, não está acendendo. Você precisa de mais corrente. O que você faz? Aciona CH2. Agora a corrente no dispositivo sob teste é dada por IC mais I1 mais I2. Corrente em C, corrente em L1, corrente em L2. Quanto é que vale cada corrente? Não tenho a menor ideia. Se você tem dinheiro sobrando, bota um amperímetro em série com cada um deles. Mas, basicamente, não é uma necessidade tão imperiosa para a operação mais comum. Mas você sabe, aumentou a corrente no dispositivo sob teste. Mas ainda assim, precisa de mais corrente. O que você faz agora? Fecha, aciona CH3. Agora a corrente que percorre o dispositivo sob teste é a corrente de C, que é a lâmpada de teste, ou de curto, I1, que é a corrente de L1, I2, que é a corrente de L2, I3, que é a corrente de L3. Então agora você tem a soma dessas 4 correntes percorrendo o circuito. Se você utilizou lâmpadas L1, L2 e 3 de 100 watts, é extremamente provável, na maioria dos equipamentos que nós temos nas nossas casas, que vai funcionar. A não ser um caso muito específico que você queira equipamento de muito maior potência. Cuidado com altos valores de corrente. Toda a preparação de fiação, todo o fio que você vai utilizar, vai ter que ser adaptado para essa corrente bem maior. Observe que o fio que liga de LC para a linha de barramento, onde vai pedir o subteste, é uma linha para L1, fio para L1, L2, L3, LC. Ele tem que passar a corrente dessas lâmpadas. Quando agora você tem o barramento que vai ligar para o amperímetro, para a tomada e para entrada e saída do dispositivo subteste, ele tem que suportar todas as 4 correntes. Uma coisa são 10 amperes, outra coisa é você começar a trabalhar com 20 amperes. Você vai ter que usar fio diferente. Não é mais fio de 1,5, 2,5, começa a pensar de 2,5 para cima. Cuidado ao fazer essa giga. Ou utilize por pouco tempo. Lembra do disjuntor? Alguns segundos de medida, desliga o disjuntor e vê o que deu de medida. Segurança nunca é demais. Vejamos algumas considerações. O princípio de funcionamento do teste da lâmpada em série é muito simples. Reduzir a corrente que passa pelo dispositivo sob teste. Qual a corrente no circuito? Basta usar um amperímetro. Quer mais corrente? Põe mais lâmpada de maior potência em paralelo. Qual a corrente que passa em cada lâmpada?
Não tenho a menor ideia, só se você medir. É difícil porque você não sabe qual é a resistência, é função da corrente. A corrente é função da resistência da temperatura. Não tem como adivinhar. Só se tiver em curto, todo mundo ligando em curto, que não é uma boa medida, né? A resistência da lâmpada é função da corrente, mas não é uma regra de 3 simples. Por isso que é bem mais difícil. O que podemos fazer é colocar lâmpadas em paralelo até que tenhamos a corrente de operação do dispositivo, que pode ser algumas centenas de miliamperes ou uma dezena mais de amperes. Por isso é muito importante conhecermos a corrente de operação do dispositivo sob teste. A primeira coisa você tem que saber que poder trabalhar com essa giga de teste lâmpada em série e qual é a tensão mínima para operação. Alguns dispositivos que utilizam fontes chaveadas podem operar de 90 até cerca de 250 volts. Preste atenção nisso. Conheça o equipamento que você está testando. Vai ajudar bastante. E o que nós veremos no próximo vídeo? O que acontece quando ligamos cargas com lâmpadas em série? É possível avaliarmos a ordem de grandeza da corrente ou tensão necessárias? Veremos isso no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.